estamos em abril, o mês da conscientização do autismo, e o Grupo SEDNet veio conhecer a Clínica Cativar. Eu vou pedir para a Fernanda, né, que é uma das fundadoras da clínica, apresentar um pouquinho do projeto para a gente. Olá, eu sou a Fernanda, sou psicóloga na Clínica Cativar. Nós somos uma clínica de desenvolvimento infantil. Começamos no ano de 2018, eu, a Vânia, terapeuta ocupacional, e a Juliana, fonoaudióloga. Hoje nossa família aumentou, nós trabalhamos com a abordagem da terapia ABA e integração sensorial, com a aplicadora Tia Lu, Tia Ari, Tia Dani, o tio Renan, que é o nosso fisioterapeuta, e a Tia Lu também, a nossa psicopedagoga. Fer, explica pra gente o que é o transtorno do espectro autista. O transtorno do espectro autista, o TEA, como nós chamamos, é um atraso no neurodesenvolvimento. As crianças costumam ter prejuízos em duas áreas, na comunicação social e interesses restritos e padrões repetitivos de comportamento. Então, quando a gente fala de comunicação social, nós estamos falando da interação com o outro, do contato visual, do diálogo, da linguagem, da fala. Quando nós falamos de interesses restritos e padrões repetitivos, nós estamos falando dos comportamentos repetitivos. Por exemplo, movimentos repetitivos com algum objeto, pegar a caneta e ficar balançando, estereotipias motoras, que é o mais famoso, o flapping, que é o balançar das mãos, o bater, o pular. Todos esses são movimentos repetitivos. Quando nós falamos de interesses restritos, nós estamos falando da dificuldade da criança em lidar com rotinas, por exemplo, mudar a rotina. Ela gosta de fazer aquilo todos os dias. E aí, quando você muda, ela não apresenta essa flexibilidade, né, que nós, em geral, temos para essa mudança. Fer, relacionado à estereotipia, andar nas pontas do pé se enquadra? Sim, andar nas pontas dos pés também é um sintoma, né, que nós avaliamos dentro do espectro do autismo. Pode ser uma estereotipia motora, pode ser uma questão motora e pode ser uma questão sensorial também, que aí é avaliado pelo terapeuta ocupacional e pelo fisioterapeuta. É importante a gente deixar claro que esses sintomas eles precisam aparecer na primeira infância e eles precisam ser clinicamente significativos. O que eu quero dizer com isso? Se a criança lá com 8, 9, 10 anos começa a apresentar os sintomas, os pais levam para avaliação. Na anamnese, quando vai fazer a anamnese, eles precisam ter aparecido antes. Então, ninguém adquire autismo, ninguém vai ter autismo lá só com 8 anos. Às vezes, o diagnóstico ele é tardio, ele aparece depois. Mas os sintomas eles precisam necessariamente aparecer na primeira infância. Lu, quais são os sinais de autismo em bebê? Desde os primeiros meses, os bebês mostram a necessidade de interação. Então, eu vou falar um pouquinho sobre os comportamentos esperados. Alguns. O contato visual. Durante a amamentação, o bebê ele faz esse contato com a mãe, ele olha. Se a criança está um pouquinho maior, quando ela faz esse contato, ela sustenta o olhar. O meu filho faz contato comigo, mas ele olha e desvia ou ele sustenta de 5 a 10 segundos. O bebê imita, se ele é pequenininho, se você mostrar a língua, ele vai mostrar também. Se você piscar, ele vai piscar. Se você bater palminha ou bater a mão, ele vai te imitar. Ele faz troca de balbucios, por exemplo, você fala babá e o bebê fala babá. E se ele tiver um pouquinho maior, ele tem essa iniciativa de diálogo com você, mantém, se você chamar ele pelo nome, iniciar uma conversa. Na atenção compartilhada com um objeto, por exemplo. O meu filho brinca, ele me entrega o objeto, mas ele faz essa troca com você de objeto, de olhar e volta para o objeto, ou ele fica no objeto? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os sinais de alerta. Quando você vai chamar o seu filho, você precisa de muito estímulo? Chamar ele várias vezes pelo nome, bater palma. João, João, bate palma. Quando ele faz a busca por um objeto que ele quer e que ele não consegue alcançar, ele usa você como instrumento para te levar até o objeto? Ele apresenta movimentos repetitivos, como a Fer já falou. Quando ele vai brincar com um brinquedo, ele brinca com função, o carrinho ou o livrinho. Os sintomas do TEA são muito amplos,
não só um sintoma, como todos a criança precisa apresentar para estar dentro do espectro. A gente só não pode mais cair naquela falácia de cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem o seu tempo, dentro dos marcadores esperados do desenvolvimento. Dani, a Lu falou dos sinais. Qual é o primeiro sinal? Na troca da fralda, por exemplo, é comum que a mãe brinque, converse com a criança. E durante essas interações, se a criança não demonstrar esse olhar fixo e a mãe for correspondida com um contato visual fraco, aí já é um sinal. Ari, quando a mãe percebe os sinais, o que fazer? O ideal é você procurar um neuropediatra. Ele vai te ajudar na avaliação. Explica pra gente agora um pouquinho sobre os graus do autismo. Na verdade, nós hoje, o DSM ele divide em níveis. Nível 1, nível 2 e nível 3. São níveis de suporte. O que é o nível 1? Nível 1 é quando a criança precisa de um tipo de ajuda. Nível 2, ela precisa de um tipo substancial de ajuda. Então, ela precisa de muita ajuda. Nível 3 de suporte é quando ela é quase que dependente. Ela precisa de muita ajuda, de uma ajuda substancial a mais do que o nível 2. Ju, o autismo é genético? Sim, o autismo é genético. Segundo as pesquisas realizadas recentemente, 90% dos casos de autismo são genéticos e a outra porcentagem se dá à idade materna e ao uso de medicamentos como ácido valproico, por exemplo. Por que atualmente nós temos mais diagnóstico de autismo? Na verdade, houve uma melhora nos critérios de diagnóstico. Então, os médicos e os profissionais eles estão mais especializados em TEA, o que facilita o encaminhamento em casos de suspeito do transtorno. Hoje, o conhecimento também ele é mais disseminado. Então, as famílias estão mais atentas ao desenvolvimento infantil, o que aumenta a probabilidade de procura de algum profissional especializado caso notem algum atraso no desenvolvimento do seu filho.